Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, 11:26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. No último lá do capítulo 32, Deus conclui: tende, pois, cuidado em observar todos os estatutos e os preceitos que hoje eu vos proponho. Amém? Aleluia. O tema da palavra de hoje é Deus de escolhas. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos aqui então de contexto deste texto aqui que a gente acabou de ler. O que é o contexto deste texto que você acabou de ler, queridos? Isso aqui é Deus se colocando diante do povo e falando de tudo aquilo que ele estava realizando e fazendo ali, colocando diante do povo a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra abençoada. O Senhor dizendo a eles: esta terra é maravilhosa, eis que coloco diante de vós a bênção, eis que coloco diante de vós essa terra maravilhosa. Mas, entretanto, todavia, a escolha é de vocês. A escolha é minha, a escolha é sua, queridos. Somos nós que fazemos a escolha. O contexto aqui é que o povo tinha sido liberto, o povo já tinha passado por muitas coisas no deserto, já tinha vencido muitas batalhas. Aqui já estava no final e Deus estava colocando ali diante do povo e falando para eles: vocês aqui vão escolher. Eu já dei a terra aqui para vocês, a terra de Canaã já é de vocês. Vocês já tomaram posse, já tinha acontecido muita coisa. E Deus estava colocando ali diante do povo, falou: eu os que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a escolha é de vocês, queridos. Voltando para o princípio da palavra de Deus em Gênesis, Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, Adão, o primeiro homem. Depois tirou da sua costela Eva e os colocou no jardim do Éden. Quem conhece essa história? Amém? Glória a Deus. E Deus colocou no jardim duas escolhas. Quem lembra das duas escolhas? A árvore da vida, que eles podiam comer à vontade, iam ser cheios de vida e viver eternamente na presença de Deus, a árvore da vida, que tudo aponta para Jesus. E a segunda opção era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é aquela história que é encenada, que todo mundo conhece, que vem a serpente ali, troca uma ideia com Eva, Eva cai no conto da serpente, e aí o bobão do Adão também cai no conto da história, e aí todo mundo se lasca. Sim ou não? Ou fica tudo bem? Não, não fica não. E eles comem do fruto proibido, eles escolhem. Alguém foi Deus que obrigou eles a comer? Não, foi não. Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma eles podiam comer à vontade e a outra eles não podiam comer. Ah, Samuel, mas por que Deus é mau? Não, querido, deixa eu te contar uma coisa. O verdadeiro amor é aquele que te dá escolhas. Se Deus nos criasse, nos colocasse numa caixa e falasse: vocês não podem fazer mais nada, seria amor? Se você pegar o seu filho, presta atenção aqui em mim, rapidinho, para você entender. Se você pegar o seu filho, que está aí, tem alguns aqui que tem os pais que estão com o filho. Se você criasse o seu filho num quarto, preso, trancado, preso, isso é amor, sim ou não? Sim ou não?
Agora vocês estão entendendo. Não é, querido. Deus dá a cada um de nós uma livre escolha, um livre arbítrio, uma livre agência, entre você escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a perdição eterna e a salvação em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, Deus não nos obriga a nada. Nós vamos entender mais para frente aqui do contexto do que eu estou falando. Vamos voltar um pouquinho para o texto. O texto diz que Deus fala com o povo de Israel, fala com o seu povo escolhido e fala para eles: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Primeiro ele fala a bênção. E fala o que vai acontecer se vocês escolherem a bênção de Deus. Se obedecerdes os meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, amém? A palavra que eu hoje vos ordeno. Ou seja, se vocês escolherem a bênção, escolherem me obedecer, obedecer a minha palavra, serem guiados por mim, terem comunhão comigo, vocês estarão escolhendo a bênção. Amém, queridos? Depois ele fala: ou vocês podem escolher a maldição. O que tem lá na maldição? Se não me obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, se vocês não obedecerem a palavra, se vocês andarem em rebelião contra a minha palavra. Vou explicar um pouquinho para frente isso aqui. Se vocês se desviarem do caminho, tá lá, vamos ler lá. Deuteronômio 11, 28. Se vocês desobedecerem os meus mandamentos, se desviarem dos meus caminhos e seguirem a outros deuses, ou seja, se vocês andarem em rebelião, se vocês se desviarem do caminho, vocês estarão escolhendo a maldição. Se vocês seguirem a outros deuses, vocês estarão escolhendo a maldição. Vou explicar isso aqui no final. Trazendo para os nossos dias, trazendo para o Novo Testamento, queridos. O que é que Deus coloca diante de nós hoje? Hoje, nos dias atuais. Isso aqui foi no Velho Testamento. Agora nós estamos na Nova Aliança, amém? Glória a Deus por isso. Quais são as escolhas que Deus coloca diante de nós hoje? Há duas escolhas. Fala para quem está do seu lado, há duas escolhas. Primeira, o caminho da perdição. E a segunda, o caminho da salvação eterna. Amém, queridos? Vamos entender os dois aqui, através da palavra de Deus. Só há dois caminhos a seguir, queridos. O da perdição eterna, que é o da maldição, ou o da salvação eterna, que é o caminho da bênção, que o Senhor nos propôs desde o início. Desde o Jardim do Éden, quando o Senhor apontou para a árvore da vida, já apontava para Jesus Cristo. Só Jesus Cristo disse, em João 14,6, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma verdade, queridos, que nós temos que parece assim, que para quem é crente há muito tempo, parece muito simples. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Por que isso é tão importante, queridos? Porque há um ecumenismo muito grande nos dias de hoje, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu esse ditado? Faz assim. Acho que eu já ouvi 1 milhão de vezes. Ah, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não importa o caminho.
Não importa o que eu faça, todos os caminhos levam a Deus. E eu estava até pensando sobre isso essa semana, que Deus me trouxe essa palavra, queridos. E de um certo modo, todos os caminhos levam a Deus. Só que isso não é bom, não. Todos os caminhos levam a Deus, querido, realmente. Todos os caminhos vão levar a todos nós a um dia estarmos, como diz Apocalipse, diante do grande trono branco, diante do grande eu sou, do grande Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante do trono branco, diante de Yahvé, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Criador, queridos. Todos os caminhos vão levar até Ele. Mas qual o caminho que vai levar para a salvação? Responde: Jesus Cristo. Todos os outros caminhos vão levar para a perdição eterna. Realmente, todos os caminhos, no fim, todos nós nos encontraremos com Deus no final. Mas como será esse encontro? Como será esse encontro para nós? Um encontro feliz, agradável, em que o Senhor olha para nós e fala: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou Ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim, você praticou iniquidade. Qual resposta do Senhor nós queremos ouvir? Eu prefiro ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então, queridos, só há um caminho real e verdadeiro: Jesus Cristo. Por que isso é tão importante de ser falado na igreja nos dias de hoje, querido? Porque há um ecumenismo religioso muito grande, em que as pessoas ficam falando e mentiras ou quase verdades ditas todos os dias, todas as horas, elas vão se tornando verdades nos ouvidos das pessoas. Sim ou não? Sim. Uma mentira bem contada, muitas vezes, querida, ela acaba se tornando uma verdade na vida das pessoas. E esta mentira de Satanás, de que todos os caminhos levam a Deus, ela tem entrado no coração dos crentes também. Eu quero dizer para você que está aqui, querido, que é um cristão ecumênico. A você escolher a Jesus Cristo hoje como seu Senhor e Salvador. A você escolher a Jesus Cristo como seu único Senhor. Você que se diz um cristão ecumênico, um cristão que vem na igreja no domingo e está no centro espírita na segunda, vai na igreja de Trindade na quarta e assim por diante. Um cristão ecumênico. Por quê, queridos? Por que existem cristãos ecumênicos? Por causa desta mentira, de que todos os caminhos levam a Deus, queridos. Isso foi infiltrando tanto na cultura brasileira, na cultura do povo brasileiro, que as pessoas estão acreditando nisso. Que os crentes estão acreditando nisso. Que não faz diferença que igreja ou que lugar você está indo, porque todos os caminhos levam a Deus. E essa é uma mentira muito grande. Jesus veio à terra para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo pode mudar a nossa vida por completo. Só Jesus Cristo pode mudar a minha e a sua história, querido. Não há outro. Não há outro. Não há outro caminho de salvação. Não há outro barco pelo qual nós devemos nos apoiar. Não tem. Por isso, se havia algum cristão ecumênico aqui, querido, o Senhor está falando para você hoje e para toda a igreja: escolha Jesus Cristo. Escolha Jesus Cristo. Não há caminhos. Não há caminhos tortuosos, não há
coisas diferentes de Jesus Cristo. Só Ele nos leva a Deus. Não tem como, querido. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. E esse ninguém é ninguém, nem eu, nem você, nem o fulano, nem o beltrano, nem o bonzinho, nem o malzinho, ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores, querido. Se Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, querido, Ele é a razão do meu viver. Ele é o motivo da minha salvação. Sem Jesus não existe salvação. Não há outro caminho, não há caminhos no plural, só há um caminho. Amém, querido? Fala para quem está do seu lado aí. Não seja um cristão ecumênico. Seja um cristão cristocêntrico. Não existe cristão ecumênico, querido. Existe cristão cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro da sua vida, querido. Da minha vida, das nossas vidas. Não tem essa. De cada dia eu estar numa religião, de cada dia eu estar num lugar, e aí eu pego a oração do pastor hoje, a bênção do padre amanhã, o passe na quinta, entendeu? Não tem. O Aldemir falou o que eu ia falar aqui, eu tinha esquecido e lembrou aqui. Tem uns crentes, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Foi carne e sangue que te revelou, não. Eu anotei aqui e esqueci. Tem uns cristãos ecumênicos que acreditam em horóscopo. Tem que ter mais fé para acreditar no João Bidu do que para acreditar em Jesus Cristo, irmão. Que tem a palavra, que tem 5.500 confirmações históricas e científicas de que a palavra de Deus é a palavra verdadeira, que só há um Deus verdadeiro. Mas a pessoa acredita que nasceu em dezembro, aí eu não sei nem o que é, graças a Deus. Aí nasceu em dezembro, é isso, com ascendente não sei o que a lua está em Marte, irmão, isso é de Jesus, isso não importa. Que a partir do momento que você aceitou a Cristo, querido, você se torna nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É viver em novidade de vida, transformados. Transformação da mente, renovação da mente, mudança de pensamento, querido. Amém, queridos? Vou repetir, não seja um cristão ecumênico, seja um cristão cristocêntrico. Só Jesus disse, eu sou o caminho. O Senhor Jesus diz, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só há abundância de vida verdadeira e real em Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus encontrou com aquela mulher ali, a mulher samaritana, ele falou, me dê água. Senhor, não tem como e tal, e começou a conversar. Aí Jesus fala para ela, se você soubesse com quem que você está falando, você me pediria água, eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Ele é a água viva que jorra, Ele é a vida abundante, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Emmanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele é a nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluias. Seja um cristão cristocêntrico, querido. Se você era ou já foi ecumênico, querido, larga isso para trás. Viva uma nova vida em nome de Jesus.
Porque quando escolhemos a bênção, escolhemos a Jesus, escolhemos viver nos caminhos de Deus. E viver nos caminhos de Deus, a palavra que nós lemos aqui em Deuteronômio diz: se vocês obedecerem os meus estatutos, obedecerem a minha palavra, se vocês andarem conforme a palavra de Deus, se vocês forem guiados pela palavra de Deus, vocês estarão escolhendo a bênção. Escolher a bênção, escolher seguir a palavra de Deus, é escolher Jesus. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem que fez a sua casa sobre a rocha, amém? Veio a tempestade, veio os ventos e deu contra aquela casa, mas ele estava firmado na rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras, aquele que não segue a minha palavra, aquele que não coloca em prática a minha palavra na sua vida, é semelhante ao homem que fez a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e derrubaram aquela casa, porque ela estava firmada sobre a areia. Que o nosso alicerce esteja em Cristo Jesus. Firme o seu alicerce na rocha que é Cristo. Escolha sempre o Senhor Jesus, querido. Escolha sempre o Senhor Jesus. Só há um caminho, só há Cristo. Porque a segunda escolha, querido, do texto que lemos, agora eu vou explicar. A segunda escolha é a maldição. A segunda escolha é a perdição eterna. E o que é que o texto diz lá? Deuteronômio 11, 28. Porém a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Qual escolha nós estamos fazendo? A da bênção ou da maldição? A da perdição ou da salvação eterna? Quando nós escolhemos, queridos, não obedecer a Deus, a sua palavra, nós estamos escolhendo o caminho da maldição, o caminho da perdição eterna. E ele continua no texto: se vocês andarem em desobediência ao Senhor e à sua palavra, vocês estarão escolhendo a maldição. E ele continua: se vos desviardes dos caminhos, do caminho que eu hoje vos ordeno, não é nem dos caminhos, é do caminho, perdão pelo erro. Por que do caminho? Porque só há um caminho, Jesus Cristo. Ah, então tem jeito de desviar? Tem. E muito. O que é você desviar do seu caminho, querido? É você abandonar Jesus. É você deixar de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Isso é desviar do caminho, querido. Quando nós escolhemos não ter mais um relacionamento com o Senhor Jesus, não ter mais comunhão com o Senhor Jesus, nós estamos escolhendo, por livre e espontânea vontade, querido, o caminho da maldição, o caminho da perdição eterna, nos desviando do caminho. O caminho é Jesus. Você estava indo no caminho certo, Jesus estava te guiando, e aí você fala: não vou mais por esse caminho, eu escolho outro caminho. É você que está escolhendo, querido. Mas assim como o filho pródigo, que se desviou do caminho do Senhor, que saiu da casa do pai, um dia ele lembrou, falou: na casa do meu pai é muito melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele volta e o pai está lá de braços abertos, pronto a recebê-lo. Se você estava desviado, afastado da presença do Senhor, querido, por sua própria vontade, o Senhor te convida hoje a voltar para os caminhos, a refazer a sua aliança com o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. E ele continua aqui para a gente concluir.
Se você desviar dos seus caminhos, que eu hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que vocês nunca conheceram. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos desviamos do caminho por causa de outros deuses, por causa de outras coisas. E a maioria de nós, a maioria das pessoas se desvia do caminho, queridos, por causa de outros deuses. E o Deus mais influente deste século, querido, você vai falar, não, é o... Você vai falar o nome de um demônio, de um capeta. A maioria nem sabe. Quem é o Deus? Vamos ver aqui quem sabe. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, de 2 segundos. Quem é que sabe quem é o Deus mais influente deste século? Claudemir respondeu certo ali. Dinheiro. Mamão. Por isso que Jesus falou sobre ele. Muitas vezes nos desviamos para seguir outros deuses, queridos. O Deus da fama, do dinheiro, do poder. E de tantas outras coisas que este mundo caído tem para oferecer. Mas o Senhor está chamando pessoas aqui de volta, amém, queridos? Está chamando pessoas aqui de volta, assim como o filho pródigo se lembrou que na casa do pai ele era muito melhor recebido, que ele tinha lugar na casa do pai. O Senhor te convida hoje, o Senhor te chama hoje, querido, a escolher o caminho da bênção, o caminho do Senhor, escolher Jesus Cristo. Se você por algum acaso se desviou do caminho, se desviou de Cristo, por causa de, seja do que for, por causa dos deuses deste mundo, do dinheiro, da fama, do poder, seja do que for, querido, o Senhor está te esperando de volta, de braços abertos, amém? Glória a Deus por isso, querido. Por isso faça uma avaliação hoje, querido. O nosso Deus é um Deus de escolhas. Eis se coloco diante de vós, diz o Senhor seu Deus, eis se coloco diante de vós a bênção e a maldição. O caminho da salvação, ou o caminho da perdição eterna, o Senhor coloca diante de nós. Somos nós que vamos escolher, queridos. Tem muita gente que quer culpar a Deus, quer culpar Satanás, quer culpar tudo, menos Ele mesmo. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, queridos. Nós temos o poder de escolha, nós que escolhemos entre a bênção e a maldição, entre a perdição eterna e a salvação eterna. Somos nós que escolhemos. Escolha hoje então a bênção. Escolha hoje entrar pelo caminho estreito. Escolha hoje Jesus Cristo. Escolha hoje fazer parte da família do Rei dos Reis. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.